Então a gente está falando sobre a presença. Eu tenho gostado bastante de estudar sobre isso, de me aprofundar, de esmiuçar assim, cada palavra que eu enxergo que tem nesses capítulos. E confesso para vocês que eu tô dando o máximo assim de mim para que vocês tenham de uma forma muito simples, muito prática, que vocês tenham essa revelação também, para que vocês também possam ser edificados através disso, tá? Então vamos recapitular o que nós falamos na semana passada. Na semana passada a gente focou em cima de um versículo que está lá em Êxodo, capítulo 33, versículo 7, que fala assim, ó. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía da tenda da congregação que estava fora do arraial. Então a gente focou nesse versículo, a gente falou sobre outras coisas, mas uma coisa muito importante que a gente frisou na semana passada foi da importância que é a gente armar a nossa tenda. Moisés, ele era acostumado a fazer isso. E a gente trabalhou em cima de, será que a gente tem armado a nossa tenda? Como que você monta a sua tenda, né? Lógico que eu tô usando aqui uma figura de linguagem, né? A tenda. Mas a tenda aqui é o tempo que você reserva para Deus. É o tempo que você dedica ao Senhor. E aqui não é só aquele seu tempo de secreto, que é uma bênção, e todos nós temos que fazer, né? Onde nós vamos para longe, fechamos a porta do nosso quarto e nos isolamos e temos ali esse tempo, é maravilhoso. A gente tem que ter isso todo dia, sempre. Mas nós focamos em armar a tenda no nosso cotidiano, na nossa maneira de viver. Por isso que era um estilo de vida, que foi o tema da semana passada. O nosso estilo de vida tem que ser um estilo de vida que esteja o tempo todo armando a tenda, preparando o ambiente, o nosso coração, para que a nuvem de Deus, ou seja, a presença de Deus, venha até nós e para que todo mundo que está ao nosso redor veja, seja impactado, porque era isso que acontecia com aquele povo. Quando eles viam que Moisés se retirava com a tenda, eles costumavam a se movimentar e a querer entender e participar daquele momento de adoração. Tudo isso está lá no capítulo 33. E aí a gente falou também que para armar a tenda todo dia, vai exigir muito esforço nosso, muita dedicação nossa, porque é uma luta constante dentro de nós. Há uma luta, e essa luta a gente vence ela todo dia guerreando. É todo dia que a gente vai ter que realmente se colocar diante de Deus e orar. É todo dia que a gente vai ter que realmente se colocar diante de Deus e ler a palavra. É todo dia realmente que a gente vai ter que se colocar diante de Deus e interceder pela vida de alguém. É todo dia que a gente vai ter que se colocar diante de Deus e ouvir o que Ele tem a dizer para nós. Porque Deus falava face a face com Moisés como fala um amigo. E um amigo ele só não fala. Um amigo escuta, ele ouve a voz do seu amigo. Então tudo isso nós trabalhamos, foram os pontos que nós trabalhamos na semana passada sobre estilo de vida. Qual é o estilo de vida que você tem? Porque para ter a presença, lembra que nós estamos falando sobre a presença de Deus. Algo poderoso que tem se falado muito nesses últimos dias. Não só aqui no nosso ministério, mas muitas pessoas, muitos lugares têm falado sobre a presença verdadeira de Jesus. Não só a visitação. E eu coloquei alguns pontos. Um dos pontos que eu coloquei foi o nosso estilo de vida. Para que a gente tenha a presença de Deus manifesto poderosamente na nossa vida de forma diária, a gente também precisa ter um estilo de vida. Tudo bem? Isso foi semana passada, para quem perdeu ou só para resgatar com quem já está acompanhando aqui com a gente. E hoje, continuando a série A Presença, a gente vai falar sobre disciplina. A gente pode até tirar a palavra disciplina, se fosse o caso, e colocar também organização. Disciplina e organização. Esse é o tema que a gente vai usar hoje dentro dessa série A Presença. E aí, para isso, eu quero que vocês abram comigo no capítulo, a gente vai avançar um pouco em Êxodo, a gente vai lá para o capítulo 35. O primeiro versículo, antes, eu não sei, né, cada Bíblia acaba tendo aí uma tradução, acaba tendo um subtítulo, um título, uma referência sobre aquilo que vai ser lido. Eu não sei como tá aí na sua Bíblia, mas para mim fez muito sentido como tá aqui na minha.
Na minha tá assim, ó, lá em cima, antes do capítulo, tá escrito assim: a construção do tabernáculo. Aí ele fala que é lá de 35 até 40, né? E aí ele tem o primeiro ponto: as instruções para o povo. Então vamos parar aqui. Antes de a gente ler o versículo, eu quero falar para vocês o seguinte: tudo que você vai construir, tudo que você vai reconstruir, tudo que vai gerar uma obra, e a gente pode até falar disso fisicamente, né? No sentido de obra, de construção, ou qualquer obra na sua vida, tudo que você vai construir na sua vida, toda obra que Deus vai fazer na sua vida, tudo que Deus quer construir na sua vida, para tudo isso você vai precisar de instrução. Não adianta por aí você sair fazendo tudo, né, de maneira desbaratinada, do jeito que der na sua cabeça. Existe uma instrução, existe uma ordem. E para que a organização disso tudo exista, precisa ter ordem, disciplina. E a instrução, ela vai reger toda essa obra. Então, quando eu vi isso, eu lembrei de que não existe nada que a gente vá fazer, ou que Deus vai pedir, ou que o próprio Deus vai realizar na nossa vida, que antes ele não dê uma instrução. Que antes ele não diga, ele não dê uma direção, ele não diga como tem que ser feito. Isso é maravilhoso, porque esse capítulo começa exatamente assim: a construção do tabernáculo, as instruções para o povo. Ou seja, para o povo construir o tabernáculo, eles iam precisar de instruções, como Deus quer que seja feito. Amém? E aí vamos pensar assim, antes de a gente ler o versículo, que o nosso Deus, ele é um Deus organizado. Gente, o nosso Deus não é um Deus desorganizado. É claro que Deus, ele faz tudo no tempo dele, na hora dele, da maneira como ele quiser. Mas isso não torna o nosso Deus um Deus desorganizado. Ele sabe exatamente, para Deus já há um plano. Lembra? Toda resposta certa vem do Senhor. Ou seja, ele já tem tudo, já tá organizado por Deus de como vai acontecer. Em 2000 anos que a gente tem a existência do mundo, tudo teve uma ordem, teve um ciclo para as coisas acontecerem. Então o nosso Deus, ele é um Deus organizado. Mas lembra, a gente não pode colocar Deus dentro de uma caixinha, né? Então, porque Deus, ele é organizado, ele funciona assim, eu já sei que Deus funciona assim, eu vou colocar Deus dentro da caixinha porque as coisas vão acontecer só desse jeito. Não. Nós não podemos engessar Deus. Deus, ele é o dono de tudo. Ele é o Senhor de todas as coisas. É ele quem faz, é ele que desfaz, é ele que esquematiza tudo. Ele é o grande estrategista de tudo. Você pode até achar que é a sua vida, você tá ali, mas Deus já tem tudo esquematizado. A única coisa que Deus não vai fazer é interferir nas suas escolhas, nas decisões que você vai tomar. Mas Deus já tem um plano. Deus já tem um plano. E o plano de Deus para as nossas vidas, o maior plano de Deus para as nossas vidas foi a vinda de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. O maior plano de Deus, a maior estratégia de Deus para a humanidade foi a salvação. Foi a vinda de Cristo. Então o nosso Deus, ele é um Deus organizado. Ele é Senhor de tudo. Então se o nosso Deus é um Deus organizado, ele quer encontrar em nós uma organização na nossa vida. Ele quer encontrar em nós uma vida disciplinada. Pensa só você com seu filho, mãe, pai. Você não quer que seu filho seja desorganizado, no sentido indisciplinado. Você não quer que o seu filho comece uma coisa e não termine. Você não quer que o seu filho deixe as coisas pela metade. Você quer que o seu filho construa um futuro. Você quer o melhor para ele. Você quer que tenha uma ordem de como ele vai funcionar. Você faz esses planos para o seu filho. Você cria, você educa, você coloca nos caminhos, você ensina. Você faz um plano, por quê? Porque você quer uma vida disciplinada, organizada. Para que a presença de Deus esteja continuamente em nós, a nossa vida precisa estar organizada. A nossa vida precisa estar em disciplina, equilibrada.
Porque é assim que Deus vai ser glorificado através de nós. Pensa só, você todo desorganizado, você toda desorganizada, como é que Deus vai glorificar o nome dele através da sua vida? Se você está enrolado no seu casamento, você está enrolado com as suas finanças, você está enrolado na educação dos seus filhos, você está enrolado no seu ministério, você não sabe para onde está indo, você não sabe o que vai fazer, você não tem a mínima noção. Nós precisamos organizar as áreas da nossa vida. E eu não estou dizendo que elas sempre vão andar de forma coesa, de forma redonda, que a engrenagem sempre vai funcionar perfeitamente. Não. Vai ter momentos que a gente vai dar uma desequilibrada, vai ter momentos que a gente vai ser indisciplinado, vai ter momentos que a gente vai escorregar. Mas isso não pode ser um costume nosso. Isso não pode ser uma prática nossa. A nossa vida, assim como a sua casa. Eu imagino que você não gosta de chegar na sua casa e tá tudo desorganizado. Chegar na sua casa está sempre tudo sujo. Chegar na sua casa está sempre tudo de perna pro ar. Chegar na sua casa está sempre lugar que não é para ser uma coisa, acaba se tornando coisas espalhadas. É roupa, é chinelo, é sapato, é brinquedo, é bíblia, é dinheiro, é uma bagunça, é comida onde não tem que ter comida. É uma bagunça, a gente não gosta disso. A gente gosta da organização na nossa casa. Agora é bem verdade que às vezes a desorganização vem sobre a nossa casa, não é? Às vezes você teve uma semana complicada, às vezes você teve uma enfermidade, às vezes você teve uma dificuldade, não conseguiu organizar. Mas o que você faz? Você logo começa a se movimentar, a se organizar para deixar aquilo em ordem, porque você não quer viver naquela bagunça. Deus é a mesma coisa. A presença do Senhor, a glória do Senhor, a manifestação do Senhor, ela não vai acontecer aonde tem bagunça, ela não vai permanecer aonde só tem bagunça, aonde só tem sujeira, aonde só tem coisa errada. Não adianta. Então, quando a gente é impactado, movido pela presença do Senhor, quando a gente tem a experiência, a gente experimenta a presença do Senhor, a gente não vê a hora de começar o quê? A nos organizar, a colocar a nossa vida em ordem. Isso tem que ser um sentimento verdadeiro, isso tem que ser um sentimento genuíno. Isso tem que brotar dentro de nós. Espero que os irmãos estejam entendendo o que eu estou dizendo em relação a isso. E aí vamos ler lá então o capítulo 35, versículo 1, que diz assim: Tendo Moisés convocado toda a congregação dos filhos de Israel, disse-lhes: São estas as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. Ou seja, Moisés está dizendo para o povo o que vai acontecer, como Deus quer que seja feito. Moisés está dizendo, Deus quer que seja exatamente assim. Ele reuniu o povo, lembra, eles iam construir o tabernáculo. Então Moisés reuniu o povo para quê? Para passar a instrução, para dizer como que as coisas iam acontecer. E você vai ver que os próximos capítulos são todos sobre essa organização de Deus. Se você fosse atentar, a gente for para o versículo 5 aqui. Primeira coisa, então, tem o planejamento, né? O que vai acontecer, a construção do tabernáculo. E agora que a gente já sabe o que vai acontecer, tem as instruções. De quem veio a instrução? De Deus. Toda instrução para a minha vida, para a sua vida, toda instrução tem que vir do Senhor. Se você crê no Senhor, tudo tem que vir através dele. É óbvio que Deus vai usar circunstâncias, pessoas, obviamente. Mas tem que vir de Deus para você. Então toda obra que Deus quer realizar na sua vida, você tem que ouvir a voz dele. Ele que vai te dar a instrução. Então Moisés fez isso, ele reuniu o povo. E aí ele vai falando como é que eles iam trabalhar. Depois vocês vão lendo com calma o capítulo. Mas eu quero chegar lá no versículo 5, que vai falar assim, ó. Porque quando ele reúne o povo, ele começa a dizer o que vai ser necessário. Então, beleza, a gente tem um projeto, a gente tem o que a gente quer realizar, o que Deus falou que a gente vai realizar, como a gente vai realizar, e agora a gente vai levantar o que é necessário.
o que será necessário para essa construção. Aí o que ele fala no versículo 5 é assim, ó: tomai do que tendes, do que você tem, uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto voluntariamente atrará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze. Então ele começou a dizer assim, ó: a gente vai precisar aqui levantar, a gente vai levantar ofertas, e aí eu vou dizer, fica tranquilo, que eu não vou fazer apelo de dízimo e oferta, não é o foco dessa ministração. O que eu quero dizer para você, não fica preocupado, nossa, lá vai a Paula usar a live, não é isso, não tem nada a ver. O que eu quero dizer para vocês é que neste ponto aqui, uma necessidade para aquela construção ser feita eram as ofertas, e o povo teria que ofertar, mas teria que ofertar de forma voluntária. Aquilo que realmente o coração estava disponível, tudo que o coração fosse movido, que o Espírito movesse aquelas pessoas a ofertarem. E aí o que eu quero chamar a atenção de vocês é que ele vai começar a descrever. Eu não vou ler aqui toda a descrição porque vai longe, mas ele vai falar ouro, prata, bronze, depois ele entra no versículo 6 falando de estoфo azul, púrpura, carmesim, linho fino. Aí começa a levantar tudo que é necessário. Tudo que é necessário ele começa a levantar. Aí lá no versículo 10 vai dizer assim, ó. Porque primeiro, ele reuniu o povo, deu a instrução, disse o que ia precisar ser feito, e depois ele fala assim no versículo 10. Venham todos os homens hábeis entre vós e façam tudo o que o Senhor ordenou. Ou seja, existe a responsabilidade de cada um. Para toda construção que Deus quer realizar na sua vida, para toda obra que Deus quer realizar na sua vida, existe a sua responsabilidade. Se Deus deu algo para a sua vida, se Deus deu algo para você, uma habilidade, um talento, um dom, uma graça, Ele vai requerer isso para que a obra seja feita na sua vida. Moisés falou para o povo que cada um, conforme a sua habilidade, ia lá e ia fazer tudo o que o Senhor ordenou. Olha lá no versículo 1 do capítulo 36. O versículo 1 do capítulo 36. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem hábil, a quem o Senhor dera habilidade e inteligência. Todo homem hábil não é hábil por si só. Quem deu habilidade e inteligência para esse homem foi o próprio Deus. Então Deus vai requerer de você aquilo que Ele já te deu. Então ele fala: todo homem hábil, a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda obra para o serviço do santuário, segundo tudo conforme o Senhor havia ordenado. Ou seja, Deus já deu para você a habilidade que você precisa ter para fazer o que você terá que fazer. Parece um chavão, Deus não dá mais do que aquilo que a gente pode suportar, Deus não dá além das nossas forças, mas se está na tua mão, se Deus está colocando para fazer, se você tem esta habilidade, esta capacidade, é porque o próprio Deus te deu. Então, na hora de você construir algo na sua vida, fica tranquilo, porque você vai usar aquilo que Deus já colocou em você. E para cada fase de vida, para cada etapa de vida que você vivencia, Deus vai acrescentando mais. Isso é maravilhoso, é que nem uma criança. A criança, ela vai crescendo, e para cada fase de vida que ela tem, ela vai amadurecendo. A nossa vida com Deus é a mesma coisa. Cada etapa de vida que você vai vivendo com Deus, cada nova fase de vida que Ele vai te permitindo viver, Ele está te dando o que você precisa para fazer o que você tem que fazer. Para você fazer a obra que você precisa fazer na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu casamento, na educação dos seus filhos, no seu ministério, no seu trabalho, para você fazer o que você precisa fazer, para você construir o que você precisa construir, Deus já deu, tem dado ou vai dar ainda aquilo que você precisa. Mas você precisa estar organizado. Você precisa ter disciplina. Por isso que tudo aqui é fazer conforme o Senhor ordenava. Fazer tudo conforme o Senhor estava colocando para eles. Todo o material que eles precisavam, tudo o que eles deram de oferta,
tudo passaria por aquilo que Deus tinha colocado para eles como ordem, como organização. Se você pegar o capítulo 35, ó, que começa lá com construção e instrução, e você for até o versículo 40, esse daqui, se você for até o versículo 40, eu não sei como é que tá na sua Bíblia, mas na minha Bíblia, para cada capítulo, ele dá um título do que está sendo feito. Então, por exemplo, eu vou ler aqui que eu anotei para vocês, ó, os títulos que tem do capítulo 35 até o 40. A construção, a confecção das cortinas, a confecção do véu, a confecção da arca, a confecção da mesa, a confecção do candelabro, a confecção do altar de incenso, o altar de bronze, a bacia, o átrio, todo o material que eles usaram, as roupas, tudo foi feito, tudo foi separado, cada homem conforme a sua habilidade, cada pessoa conforme a sua habilidade, cada um fez conforme Deus tinha separado. Deus organizou o povo para trabalhar em prol da construção que era o tabernáculo. Aí a gente acha que Deus não quer organizar a nossa vida. Ou que pra gente construir algo realmente que é importante para Deus, você não precisa ser organizado. Você pode estar com dívida, você pode estar fazendo besteira na rua, você pode estar com seu casamento levando de qualquer jeito, você pode ter seu filho fazendo o que quiser dentro de casa, você pode ir de qualquer jeito pro seu ministério, o seu ministério pode estar de qualquer jeito, na congregação você pode ser de qualquer jeito, você pode ser qualquer líder, você pode ser qualquer pessoa que serve, pode ser tudo de qualquer jeito, quando na verdade não é assim que funciona. Deus separou o povo e organizou o povo porque estavam construindo algo que onde Deus ia vir falar com eles, a presença de Deus ia ali falar com eles através da nuvem, eles iam ter ali uma manifestação de Deus através da construção daquele tabernáculo. Então a presença de Deus não se manifesta aonde há desordem, aonde há indisciplina, aonde há bagunça. Nós precisamos nos organizar. E isso é em todas as áreas da vida. Você precisa se organizar em todas as áreas da sua vida. Aí eu pergunto para vocês, Deus separou, colocou lá tudo que tinha para fazer, todas as partes que iam ser feitas. Deus poderia ter dado tudo pronto para eles? O nosso Deus é poderoso. É complicado falar e não ter resposta. Fala amém aí, Vinícius. Você que está do outro lado. Isso, amém. Por quê? O nosso Deus, ele é o mesmo. O nosso Deus não mudou. Ele tinha poder lá atrás. Ele tem poder hoje. Ele vai ter poder amanhã. O poder de Deus é imensurável. Deus não muda. A glória dele continua eterna. Então Deus poderia ter dado tudo para eles pronto, ia ser maravilhoso, ia ser perfeito, que ia vir do próprio Deus. Deus poderia ter dado já o véu lá bonitinho, o candelabro, o altar, o incenso, mas Deus colocou o povo para se organizar e para trabalhar. Deus separou, dividiu, disse como que ia funcionar e eles tiveram que fazer com o trabalho da mão deles, eles tiveram que executar. Acontece que a gente quer construir algo na vida, ou em nós, ou para nós. A gente quer construir algo na vida, ou em nós, ou para nós. E aí a gente fica esperando Deus fazer tudo. Aí a gente fica esperando que Deus venha e faça. Deus, ele vai dar a direção. Deus, ele vai falar como ele quer. Deus, ele vai mostrar os passos, os caminhos, como é que vai ser feito. Deus vai mostrar quem vai ter que ser usado. Deus vai mostrar para qual direção. Isso Deus vai fazer, porque é tudo para a glória dele, é tudo da maneira dele, ele que é o dono. Mas ele não vai fazer por você o que tem que fazer na sua vida. Quem tem que fazer é você. Deus não vai fazer por mim o que eu preciso organizar na minha vida. Deus não vai fazer, quem tem que fazer sou eu. Deus não vai fazer por nós, quem tem que fazer é a gente. Eu não sei se os irmãos estão entendendo, mas a organização, a nossa disciplina, a maneira como a gente se organiza, como a gente ordena e executa aquilo que Deus fez, é importante para que a presença de Deus se estabeleça. Para que a presença de Deus se estabeleça. Aí eu quero
fazer algo aqui com vocês. Olha só. Vamos recapitular então. Primeira coisa. Se a gente fosse aplicar isso para nossa vida, né? Eu tô falando o tempo todo, dando o exemplo aqui da construção do tabernáculo, mas eu tô falando que agora você vai ter que fazer isso, eu vou ter que fazer isso na nossa vida. Ah, não, Paulo, vou fazer todo esse trabalho. Tem muita coisa ainda para você realizar. Tem muita coisa ainda que Deus quer fazer na sua vida. Você tem muita obra ainda para ser feita. Tem muita coisa que Deus quer realizar na sua vida. Então não desiste ainda, se você ainda está com fôlego de vida, porque Deus quer construir ou reconstruir algo em você. Tenha essa visão. Se Deus ainda me dá fôlego de vida, é porque tem algo que Deus ainda quer construir através de mim. Então, para isso, quando a gente pensa nessa organização para a nossa vida e faz essa relação com a construção do tabernáculo e como Deus organizou o povo, vamos pensar. A primeira coisa então que a gente tem que fazer é levantar o que precisa ser feito. Moisés não reuniu lá o povo e falou, agora a gente precisa levantar as ofertas, vocês têm que trazer ouro, bronze, púrpura, linho fino. Ele não levantou quais eram as necessidades? Você precisa ver assim, qual é a área da minha vida que eu preciso organizar? É meu casamento? É minha família? São meus relacionamentos? É meu ministério? É minha vida com Deus? O que eu preciso organizar na minha vida? Começa a levantar. Veja as áreas e começa a levantar o que você precisa ser feito. Ah, não, é meu casamento. Então eu preciso começar a ter mais tempo com a minha esposa, com o meu marido. Eu preciso começar a valorizar mais o que ela faz, o que ele faz. Ah, não, é a educação dos meus filhos. Então eu preciso ser mais firme. Eu preciso olhar para isso. Eu preciso injetar fé no coração para disciplinar, para corrigir, para amar. Ah, não, é a área do meu trabalho. Eu preciso me organizar financeiramente. Não, é meu ministério. Eu preciso organizar as coisas, eu preciso fazer o mover sentir o mover de Deus, olhar o mover de Deus, eu preciso inserir a presença de Deus, estar na presença de Deus. É minha vida com Deus, é meu tempo de oração, é armar a minha tenda. Comece a levantar o que você precisa fazer. Depois que você levantar, como foi levantado as ofertas, você vai precisar talvez de ajuda das pessoas. Não pense que você consegue fazer tudo sozinho. Deus convocou ali através de Moisés, fez a convocação de homens hábeis. Talvez para a área da sua vida que você precisa se organizar, você não tem habilidade suficiente ainda. Você vai precisar crescer nisso. E aí você vai fazer o quê? Vai cruzar os braços, vai falar não? Não, você vai atrás. Você vai atrás de pessoas, ajuda, mecanismo que vão facilitar. Você que precisa, pelo contrário, nós temos que ser humildes e reconhecer que precisamos. Depois que você levantou, buscou ajuda de talvez pessoas melhores que você, pessoas que são referências para você, você vai precisar ter fé. Você vai precisar ter fé porque aquele povo, eles tinham a habilidade, mas eles tinham que ter fé que quem deu aquilo para eles foi o próprio Deus. Então eles iam conseguir realizar a confecção daquilo tudo. Muitas vezes nós temos a habilidade dentro de nós, temos o dom dentro de nós, temos a unção em nós, mas falta fé para a gente colocar em prática. Falta fé para a gente agir, falta fé para a gente fazer as coisas acontecerem, falta fé para a gente se mobilizar. Então você vai precisar ter fé suficiente para crer que dentro de você, Deus já deu o que você precisa para realizar o que você tem que fazer. Tenha fé, querido. Depois disso você vai precisar fazer mais uma coisa. Olha lá o capítulo 39. Eu já estou finalizando, tá? Para quem não jantou, para quem vai fazer o lanchinho da noite, né? Capítulo 39 de Êxodo, versículo 43. Fala assim. Pensa só. Se você depois pegar, não sei se você já teve a oportunidade de ler esses capítulos, mas talvez agora com uma visão diferente, você vai ver que eles foram fazendo tudo o que tinha que fazer. Aquele povo se mobilizou, se organizou, Moisés separou, ouviram o que Deus tinha pedido, eles começaram a fazer. Depois de tudo, lá no capítulo 39, no versículo 43, vai falar assim, ó.
Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito segundo o Senhor havia ordenado. Assim a fizeram, e Moisés os abençoou. Sabe o que aconteceu aqui? Depois que todo mundo fez o que tinha que fazer, Moisés, ele inspecionou, ele viu toda a obra. Deixa eu ver o véu, deixa eu ver tabernáculo, tá tudo como o Senhor mandou fazer, tá tudo dentro dos conformes, tá realmente assim. Sabe o que eu fui tremendamente tocada aqui nesse versículo? Que mesmo depois de a gente ter realizado, ou até durante a obra da nossa vida, até durante a construção daquilo que você precisa se organizar, daquilo que Deus quer construir em você, através de você, daquilo que Deus vai fazer, vai reconstruir na sua vida, que talvez você tenha deixado para trás, depois de quando você começar a fazer todo esse trabalho, depois que você finalizar, ou até durante ele, sabe o que você precisa fazer? Apresentar ele para Deus. Deus, é isso mesmo? É isso mesmo? Veja aqui, Senhor, se é isso que o Senhor quer de mim. Senhor, olha aqui, eu estou me dedicando ao ministério, ao trabalho, à minha família, à educação dos meus filhos. Eu estou me dedicando aqui a isso que o Senhor confiou nas minhas mãos. Mas, Senhor, veja se eu estou fazendo do jeito que te agrada. Veja se realmente eu estou fazendo como o Senhor me pediu, se eu não estou colocando os meus próprios sentimentos, se eu não estou colocando as minhas próprias emoções, se eu não estou agindo segundo os meus próprios interesses, o meu próprio egoísmo, se eu não estou agindo segundo a minha vontade. Senhor, vê se é isso mesmo que o Senhor quer que seja feito. Apresentar para Deus, querido. Sabe o que nós fazemos muitas vezes? E eu falo isso a começar de mim. A gente faz aquilo que Deus pediu, a gente coloca, e às vezes no meio, porque nós somos falhos, somos seres humanos, a gente coloca a nossa própria vontade, a gente estabelece o nosso próprio eu, a gente coloca o nosso próprio orgulho, a gente coloca o nosso próprio sentimento, mas como a gente não pediu para Deus olhar, a gente fecha e entrega, e muitas vezes Deus nem aceitou. Muitas vezes Deus nem olhou, não era o que Ele tinha pedido para você, você fez tudo diferente. Então Moisés olhou, e aí depois o que Moisés fez? Abençoou aquele povo. Quando nós apresentarmos para Deus, Ele vai olhar, e tenha certeza que Ele vai falar com você. É isso que eu pedi de você. E aí Ele vai abençoar. E aí as coisas vão começar a acontecer na sua vida. E aí a mão de Deus, a bênção de Deus, a ação de Deus, o mover de Deus vai começar a fluir sobre você. Aí vai ser a certeza de que realmente aquilo que Deus pediu, você fez, porque vai haver bênção do Senhor sobre você, sua casa, sua família, seu trabalho, seu ministério, sobre tudo aquilo que você apresentou diante de Deus. Isso é maravilhoso, isso é uma bênção sobre nós. Para a gente finalizar, o versículo, lá no capítulo 40, o versículo 34, fala assim. Depois que Moisés viu, depois que Moisés abençoou, o tabernáculo ele é levantado. E aí lá no versículo 34 fala assim. Então, depois de todo o trabalho daquele povo, depois de toda a organização que eles tiveram, depois de tudo que eles realizaram, depois de Moisés ter inspecionado, ter abençoado eles, o tabernáculo é levantado, a obra foi erguida. Depois de toda a luta que você passar, toda a dificuldade que você passar, depois de Deus colocar a mão sobre você, sobre aquilo que você está fazendo, você vai se levantar. A obra do Senhor sobre a sua vida vai se levantar. Aquilo que Deus pediu sobre você vai se levantar. E aí o que vai acontecer? O que aconteceu no versículo 34. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Depois que isso tudo se realizar, você concluir a obra que Deus colocou na sua vida, e ela pode ser em fases, ela pode ser em uma área, ela pode ser um projeto, ela pode ser algo que Deus está te pedindo. Depois que você concluir, que você levantar, que você apresentar para Deus, sabe o que vai acontecer? A glória de Deus vai vir sobre você, sobre a sua vida. Depois que você organizar seu casamento, organizar a sua vida com Deus, organizar o seu tempo com
com Deus, organizar a educação dos seus filhos, organizar seu ministério, depois que você organizar a sua vida com ordem, disciplina, orientação de Deus, colocando-se à disposição do Senhor, deixando Deus inspecionar a sua vida, sabe o que vai acontecer com você? Você será cheio, você será cheia da glória do Senhor. Aí a presença de Deus vai ser sobre você, sobre a sua casa. Aí você vai andar e você vai estar cheio da presença de Deus. Aí você vai ser direcionado conforme a nuvem, porque você se organizou. A presença de Deus vai exigir de você um estilo de vida que vai exigir esforço, sacrifícios muitas vezes. Armar a tenda não é fácil, você vai precisar buscar o Senhor todo dia, mas isso vai movimentar você, pessoas ao seu redor para adorarem o Senhor. E a presença de Deus sobre a sua vida vai exigir que você seja organizado, disciplinado, para que você seja cheio da glória de Deus. Mas nós temos ainda mais 2 pontos que eu ainda vou trabalhar com vocês, e eu tenho certeza que vocês vão entender quanto é importante a gente olhar a presença de Deus sobre outra ótica. Que a presença de Deus não é só quando a gente vai no culto e sente um louvor maravilhoso. A presença de Deus não vai ser só no sábado, só no domingo que nós vamos estar aqui. A presença de Deus, ela é diária na nossa vida, em tudo que a gente fizer, querido. A gente precisa estar com a presença de Deus o tempo todo. Então, a minha oração sobre a minha casa, a minha família, sobre a sua casa, a sua família, é que você realize a obra do Senhor. Você erga essa obra para Ele e Ele encha você do Espírito Santo dele em todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Glória a Deus pela presença de quem estava, quem vai assistir depois. E vamos continuar. Quinta-feira tem mais uma série para que a gente possa, mais um episódio dessa série para que a gente possa entender ainda mais sobre a presença de Deus nas nossas vidas. Em nome de Jesus, fiquem na paz. Deus abençoe vocês.